de Jesus, nosso Mestre, estamos aqui reunidos em tua casa, Senhor, para darmos continuidade ao estudo que realizamos em torno das obras espíritas. Neste instante, pedimos a presença desses abnegados mensageiros que colaboram conosco na realização desse encontro, nos inspirando, intuindo, nos dando ideias para que esse trabalho se desenvolva com clareza e que possa ser útil a todos aqueles que dele se aproveitarem. Nós pedimos em nome do Rei Maria Angélica, de culto espiritual e a causa do Espiritismo, do Psicodecubir, que possam estar presentes nesse instante, nos ajudando na realização desse encontro. Graças te damos, Senhor, por esse instante, permita-nos dizermos que está iniciada a reunião. Graças a Deus. Muito bem, estamos começando aqui uma nova etapa, né, desse grupo de estudos, abrindo aqui agora o estudo presencial, com transmissão também online. Então, para aqueles que se sentirem chamados de vir também presencialmente, pode vir, fale conosco, podem participar tanto presencial como também de maneira online. E hoje, né, São Médio, capítulo 9, do livro dos médiuns, certo? Dos médiuns, locais assombrados. Lembrando que nós seguimos a sequência dos estudos. Então, primeira semana com o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Segunda semana com o livro dos médiuns, terceira semana Céu e o Inferno e quarta semana a Gênese, sempre apoiado pelo livro dos Espíritos, também todos os estudos. Também um recado importante, continuamos com os programas Arautos por Você, todo domingo, às 4h30 da programas inéditos do Dr. Rinaldo, com a apresentação da Delmar. Bem, esse mês, Delmar, tema de paternidade. Uma palestra que o Dr. Rinaldo fez numa loja maçônica, Rafael Luca, em 1995. Então, lá se vão 30 anos. Menos 3, 27 anos atrás. E super atual, os exemplos que ele dá, ele começa contando uma história e vai entremeando com as lições do Evangelho, a relação de pai, de família, a importância bem interessante, vale a pena. Então, pela Rádio Boa Nova, só entrar no site radioboanova.com.br, você consegue ouvir os programas que já foram também gravados, ou então escutar ao vivo, domingo às 4h30. Bem, mais um recado. Podemos começar, São Américo, a lição de hoje. Então, é o capítulo 9 do livro dos médiuns, locais assombrados. Item 152, as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas feitas a respeito. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também aos outros? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas, os avarentos, por exemplo, os que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados. Podem ainda espreitá-los e guardá-los. Bom, essa é a primeira pergunta. Se os espíritos se apegam a pessoas, eu também a coisa. Eu lembro que
doutor Rinaldo contava que o pai de André Luiz, né, conta que ele era apegado à questão material. E num quadro que foi mostrado, ele pegava terra como se fosse ouro. E ele ficava desesperado. Então, tem, né, algo que é esse apego às coisas materiais, que é uns pontos bem importantes, né? Então, essa questão do apego às coisas materiais e às pessoas está bem relacionada com o nosso estado evolutivo. Ainda, como somos espíritos ainda imperfeitos na evolução e na instrução, nós nos apegamos mais às coisas materiais que são visíveis, como nós acabamos de falar do Evangelho aqui. Então, é mais fácil para nós identificarmos com as coisas materiais, porque nós podemos tocar, podemos guardar, podemos, né, de vez em quando dar uma olhadinha lá, né, assim a gente faz. Então, estamos tão acostumados com essa prática, que ao deixar a vida física, quando se volta para o mundo espiritual, a gente está mais voltado para as coisas materiais do que as espirituais. Então, esse apego pelas coisas materiais está no nosso estado de elevação, de aprendizado que a gente adquire. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, aprendendo dos valores espirituais, ele vai compreendendo também que as materiais são apenas necessárias para esse momento que nós estamos vivendo. Elas são fundamentais e importantes para este momento. Nós precisamos dela, porque essas coisas aqui são os nossos instrumentos de aperfeiçoamento. É elas que nos ensinam a trabalhar, a fazer as modificações, as coisas todas. Mas por causa de tanto apego que nós temos por elas, quando a gente sai da vida física, a gente não esquece facilmente as coisas materiais que ficaram aqui. Daí o apego por esses bens materiais que aqui nós deixamos. E a outra coisa que ele fala aqui também, qual que é, né? Exemplo de agora, viver escondido as suas riquezas, gente material pode levar a certos espíritos. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo que está aqui. Mais algum comentário? Acho que é só porque tem a ideia de que, por conta da obsessão, os espíritos podem se apegar a pessoas, mas talvez aquele amplia, não só pessoas, mas coisas, lugares. Né? Exatamente, é. Fala muito de casas, às vezes, né? Pessoas que eram muito apegadas à casa, quando desencarnam. Não quer sair do local, As histórias que a gente lê nos livros aí, eles falam sobre isso, né? Os espíritos desencarnam e permanecem no lugar por muito tempo, trabalhando nas coisas materiais que estão aí. Então, mas em relação à Casa Mal Assombrada, a gente fez um estudo, né, o ano retrasado, passado, não lembro, das Irmãs Fox, que daí era uma casa mal assombrada, não por apego da pessoa que morava ali, mas porque ele foi emparedado, né? Foi tirado a vida e foi emparedado para descobrir. Então, aí tem, acho que é bem amplo esse tema, parece uma coisa, né? Tem várias nuances e várias vertentes. Então, nesse sentido, os espíritos aparecem para aqueles que estão ainda na vida física, né? E aí a gente tem a resposta da chamada casa mal assombrada, casa assombrada, lugar assombrado, tudo mais, né? Mas essa assombração que aparece ali, quem são? São espíritos que viveram ali e que estão apegados ao lugar, né, aos fatos que ocorreram ali,
enquanto eles não se desmaterializam, eles permanecem ali, por longo tempo, apegados às coisas materiais que estão ali. Tanto pelas coisas materiais, quanto pelas pessoas que estão vivendo ali ainda. Então, demora um pouquinho para certos espíritos compreender isso e deixar essa vida aqui. Né? E a gente acha que essa vida é tão maravilhosa, tão boa, e a gente sente isso, como ela é maravilhosa e boa, que a gente não quer ir embora daqui, né, gente? Quem está disposto a ir embora agora? Ninguém quer ir, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, não é assim? Então, e por esse sentimento de apego, de prazeres que essa vida material nos dá, a gente não quer sair daqui porque nós não temos lembrança de como é a vida espiritual. Se nós tivéssemos lembrança da vida espiritual como é, a gente saía daqui com facilidade, né? A gente podia até encurtar o caminho. Eu queria ir logo. Vou voltar. Né? Mas como a gente não tem essa lembrança, e aí nós permanecemos aqui. Mas isso é providencial também, né, Deus? Providencial também, porque se a gente tivesse lembrança de quanto é bom do lado de lá, a gente... Reclamaria mais do lado de cá, porque já reclama. Né? Então, isso também é providencial justamente para a gente aproveitar a oportunidade da encarnação no aprendizado que a vida física nos oferece. Daí a importância de todos esses instrumentos que estão na nossa frente. É com eles que nós aprendemos. A gente constrói e modifica, constrói e reforma. Sempre nesse sentido é que nós vamos aprendendo e aperfeiçoando a coisa. Daí, até a Delmar agora há pouco falou, né? Que beleza, né? A evolução da ciência, né? É com isso que a gente, né, se desenvolve. É nessa multiplicação das coisas que nós vamos fazendo que a ciência começa a aparecer. A construção civil, anos atrás, como era difícil de construir um prédio. Né? Hoje, com que rapidez se constrói um apartamento? O que colaborou para que essa facilidade da construção aparecesse? Não é a ciência mostrando como fazer, gastar menos tempo, menos material, menos espaço e tudo mais. A facilidade de criar as coisas, né? Então, é nesse fazer constantemente que você vai aperfeiçoando como fazer o aparecimento da ciência. Então, não vamos desprezar a vida física, né, dizendo que lá é melhor. Então, vamos passar para o lado de lá o mais breve possível e depois nós vamos chegar lá e falar, tem muita coisa para você fazer lá e não fez. Né? Então, acho que é bom você voltar lá. Volta rapidinho, né? Volta rapidinho, lá para você ajustar alguma coisa que ficou para trás, que você tinha condição de fazer e não fez. Então, por favor, volta lá mais um tempinho, que é o que nós estamos fazendo. Né? É interessante que eu lembro que há uns anos atrás eu li um romance psicografado e era a história de um médico, né? Ele aqui na Terra, ele havia sido médico e ele se trabalhou, ele estudou durante muito tempo, né? A doutrina, trabalhou também, só que quando ele desencarnou, ele tinha um apego, o apego aos livros, e aí ele vai relatando a dificuldade que ele tinha, que ele teve, né? E como ele se trabalhou no plano espiritual para poder evoluir, porque ele vai relatando que ele voltava para a casa onde ele morava, ele olhava a biblioteca, aí as pessoas começaram a tirar os livros dos lugares a que ele doía para ele no plano espiritual. Então, veja bem, né, um apego, né, um intelectual, um médico, ele venceu várias fronteiras, porém,
quando ele foi para o plano espiritual, ele ainda tinha apego aos... Eu me preocupo com isso, pessoal. Pensei na mesma coisa, eu falei, gente, Você gosta dos livros? Eu tenho um apego a livros, então... eu vou ter essa dificuldade. Aqui também, sobre na pesquisa que a Fê fez, essa questão da origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite. Você olha só, né, a resposta aqui, ó. Impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. É uma crença, né? O mesmo se dá com a crença em dias e horários propícios. Acreditar que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Não teve isso, né? Tá escuro, vai aparecer. Eu tinha um pouco de medo. Agora melhorou, mas eu tinha medo do escuro, né? Gostava de ficar escuro. O que eu gostei aqui também é que dá a impressão, conforme a gente vai falando, que o apego dos espíritos por locais ou coisas é um aspecto, é um sinal de inferioridade. Se eles são maus, é a pergunta. Diz que não. Claro que não. O espírito ele pode ser pouco adiantado, quer dizer, pode ser ainda imaturo espiritualmente, e nem por isso ele é mau. Senão dá a ideia, né, de moral da inferioridade. Não é. E também, espíritos vão a lugares como a toda parte. Então, é importante dizer isso também, né? Que aqui, aí onde você está, onde a gente está, são duas sociedades que coabitam, né? Uma no plano visível e outra no plano invisível. Então, é importante. E as afinidades, né? Como diz o Paulo de Tarso, né, que existe uma... Nós estamos constantemente acotovelados pelos espíritos, né? Constantemente eles estão aí, uma população do lado de lá, circulando no meio de todos nós. Né? Então, essa população desencarnada que está do lado de lá, por serem também de uma evolução não tão elevada, estão mais apegados às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então, essa multidão de espíritos que estão do lado de lá, estão circulando constantemente entre todos os meios onde nós nos encontramos. Né? Por exemplo, como onde nós estamos aqui agora. Se nós tivéssemos aqui os olhos de ver, né? Quantos espíritos não estão, né, aqui fazendo parte desse grupo aqui? Né? Mas é o que a Michele falou, tem gente que só de pensar nisso já fica com medo. E o medo dá asas à imaginação. Então, uma pessoa pode ver, por exemplo, quem já não estava andando numa trilha, viu um tronco, um galho e achou que era uma cobra. Então, a mente, né, a imaginação, ela cria coisa onde não tem. Um barulho, é só um barulho e acha que foi um rugido de um animal. Ele vê um barulho no telhado. Então, vê a sombra de uma árvore, nossa, já acho que é um fantasma. Né? Quantas, não sei, de criança, né? Às vezes um casaco pendurado atrás da porta ou num mancebo. Nossa, mancebo é mentira. Aqui mesmo, né? Cabideiro, né? Aqui mesmo, a gente Não é? escuta alguém falando, você passa, alguém vê, Não uns estalos, não. não, quanto tempo eu fiquei aqui, eu vim sozinha, estava aqui, eu escutava alguém falar, sabe? E aí você vinha, a gente não chegou ninguém, né? Aí de repente você parece que sentia que alguém passou, né? Aí eu falei, ele quem quer que seja, ele estava aqui primeiro que eu. Vamos respeitar. Né? Então, porque ele já está do outro lado, eu estou aqui. Por isso que é bom estudar, que aí você já sabe o que que faz que tá aqui, né? Mas o que os espíritos falam, que eu adorei, os espíritos gostam da presença humana, por isso eles preferem lugares habitados a lugares abandonados. Aí. Vou pegar um gancho no que o Mar falou, que o medo dá asas para a imaginação, porque na pergunta 12, número 12, fala assim, é racional temer os lugares assombrados por espíritos? E a resposta é não,
Os espíritos que assombram certos lugares e põem pólvoras procuram antes se divertir. Então, também tem um ar de divertimento deles, de aproveitar um pouco do nosso medo. E aí embaixo fala assim, então há algum meio de expulsá-los? E a resposta é sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve mais para atraí-los. Que eu achei isso interessante. Então, quanto mais a gente dá uma certa atenção, assim, de se apavorar, faz um movimento de atrair eles. E aí ele fala que uma forma, então, talvez, de reconhecer como Zé, né, respeitar ele como você, é pela prece e também por ter bons hábitos, boas atitudes, bons pensamentos, que acho que conecta com o que nós falamos na semana passada. E é uma forma da gente atrair bons espíritos, né? Porque... Mas, juntando uma coisa que é muito lúcida essa obra, né? Na nossa imaginação, a gente tirou de onde? E fala aqui que é da infância. Por quê? Não tem as histórias? Desde criança, ainda mais, né? Tem o boi da cara preta. Olha que cantava, você já viu? Que Já. cantava A loira do banheiro, né? A loira do banheiro. Essa eu lembro. A imaginação e medo, né? É banheiro, é lugar, né? Então, tem muito conto de fada, muita coisa que gera medo. E aí vira um terreno, um cenário que depois eles se divertem mesmo, né? Sim. E aí são, né, os chamados zombeteiros, né? E eu já tive uma experiência com essa história da brincadeira do compasso, brincadeira do copo, de ficar, né? Na época da adolescência, uma vez fazendo isso com os amigos, a gente estava num lugar e tinha uma lâmpada, um lustre, assim, com uma lâmpada bem em cima de onde a gente está, e a gente está brincando, né? Totalmente Inocente. sem consciência do que estava fazendo, né? Totalmente. A lâmpada estourou, gente. Ó, eu sei que foi criança correndo para um lado, correndo para o outro, Para todo todo lado, né? Nunca mais cheguei em casa com TPM. Eu já falei para você não pode brincar de mim. Aí deu um bronca, explicou o que acontece, aí, né? Começa. Aí é o que a Fê falou, de se aproveitar, né, daquela situação. Ou às vezes também diz aqui que é um fenômeno natural, né? Uma lâmpada apagar e piscar e voltar, pode nem ter nada de sobrenatural. Né? Ele pede aqui também. Primeiro olha se é uma árvore, né? E não um fantasma, uma cobra e um galho. Então primeiro vai para o físico e às vezes foi só um Aconteceu alguma coisa que iria acontecer brincando de outra coisa. Isso. Outras vezes também apagou a luz e não tinha. E pode ser que é. Bom, eu sei que nunca mais eu Nunca mais participei. a curiosidade da escola. Aprendi a lição. Essa imaginação que a gente vai criando da assombração, de acontecer alguma coisa e que os espíritos podem fazer algum mal para nós, a gente traz mesmo lá da infância, lá porque foram ensinados para nós. Né? E a gente tem ainda a imaginação, o pensamento ainda do demônio, que a gente já viu em outras lições também. Né? É isso. O demônio é uma criatura maldosa que está aí para nos prejudicar, fazer o mal e levar a gente para o inferno. Então, esse pensamento passou para os espíritos, nas manifestações dos espíritos, que quando eles manifestam, quem é que pode manifestar? Segundo as doutrinas que nós tivemos aí, só os espíritos maus que podiam fazer isso. Os bons não podiam. Então, essa crença que os espíritos podem nos prejudicar e tudo mais, não falam dos espíritos, porque isso pode acontecer aquilo, aquela coisa toda. Ainda, muitas vezes, a gente vê as pessoas falarem a respeito. Eles não podem fazer nenhum mal para nós, a menos que a gente colabora com isso. Mas não parte deles. É que você está vendo, é muito bom.
né? Você facilita aquilo que eles estão precisando, você dá o material que a gente está precisando. Você é uma pessoa nervosa, irritada, tudo mais, né? Eles já aproveitam aquilo que você tem, dá para eles aquilo que ele não tem para realizar certas coisas, não é? Por isso a importância do estudo e da prece constante, né, Samuel, para a pessoa poder ir se educando. Isso, à medida que você vai melhorando seus sentimentos, o seu entendimento sobre as coisas, dificulta o trabalho deles, porque eles precisam de material para realizar suas intenções. Quando você tem e oferece, eles aproveitam. Olha aqui. Por isso que determinados lugares são mais visitados por esses espíritos brincalhão e até alguns maldosos, porque o ambiente é favorável para eles, né? As pessoas que se reúnem aqui também não são de boa índole, então facilita o campo vibratório, ajuda esses espíritos a realizarem o seu trabalho dessa maneira. Então, os espíritos não nos perseguem desde que, né, nós não damos materiais para eles assim realizarem. Eles, quando nos perseguem, é porque existe uma razão para que isso aconteça. E essa razão está em nós, não neles. A gente atrai esse sentimento de perseguição, de vingança e tudo mais pela nossa maneira de ser. Aí o que você estava falando. À medida que você vai melhorando o sentimento, o seu campo vibratório melhora, aquela coisa toda, eles não encontram campo vibratório para isso. Porque, como a gente aprendeu, os espíritos se comunicam conosco através do quê? Não é do campo vibratório? Pensamento atrai pensamentos, né? É esse campo vibratório, eles utilizam isso. E quando você, de acordo com o seu pensamento, eles também, segundo a intenção deles, realizam o que eles estão precisando. Um ponto de esclarecimento que eu achei bem importante aqui na pergunta 10, quando a gente falou que às vezes a pessoa fica pegada à casa. E aí eles falam, mas são sempre os antigos moradores? Eu acho isso aqui muito bom esclarecer. Algumas vezes sim, mas não sempre. Por quê? Se o antigo morador, né, o que morava na casa, ele for desapegado da casa, então, não é ele. Então, por que algumas casas são, e se não for, quem que são? São atraídos pela simpatia de algumas pessoas, que é o que o senhor Almério falou. E às vezes capou na culpa e quem morou, mas às vezes não. Os que estão morando é que atrai por afinidade, por sintonia, e aí fica falando, fica pondo a culpa em quem é. E uma frase aqui, né, que o espírito, ele não tem apego à antiga casa, como não tem no corpo. Então é importante também ter essa ideia, né, de que a gente tem a primeira pele, que é o nosso corpo, e a segunda, que é a casa. E é interessante também, que um pouco antes pergunta se as pessoas que vão, por exemplo, visitar o túmulo, se a pessoa está ali, assim, né? Espera fazer a prece quando chega no cemitério. E não precisa, né? Muito legal isso aqui. E aquelas pessoas que, né, são boas, mas vivem às voltas com esses espíritos que as atormentam. Né? Para exercitar o que dessas pessoas? Então, eu acho que aí acho que é assim, ó. A pessoa hoje tem toda esse comportamento de bondade, de respeito, e assim por diante, mas que pessoa boa está sempre doente, sempre nesses conflitos espirituais, emocionais e tudo, né? Nesta encarnação, ela está se comportando dessa maneira. Precisa verificar o passado desse espírito, como que ele se comportava no seu passado. Então, ele traz dentro dele a sua essência, não é das melhores. Ele se projeta com esse sentimento de bondade,
de respeito e tudo mais, mas intimamente ele não é dessa maneira. E os espíritos veem perfeitamente essa situação nossa, né? Então, se na vida física nós não demonstramos esse comportamento, quando nós dormimos, se não me engano, deve ter escrito isso em algum lugar, não sei, quando nós dormimos, nós realmente nos revelamos tal qual nós somos. E aí, quando nós voltamos para o nosso maravilhoso corpo, se apresenta aqui, tudo bem aqui, coisa toda, né? A nossa atitude se modifica porque a matéria dificulta a nossa maneira de se expressar. O corpo dificulta a nossa maneira de se expressar. Então, aí a gente olha na pessoa bondosa, amorosa e tudo mais, mas como sofre essa coitadinha, né? A gente põe até um diminutivo na situação, né? Então, mas nós precisamos ver o histórico desse espírito, como que ele, na realidade, se comporta como que ele é, para a gente poder encontrar uma razão para explicar. Porque como que pode uma pessoa boa, amorosa e tudo mais ser perseguida por espíritos dessa natureza? Não existe efeito sem causa, não tem que ter. Então, a causa, se não está no presente, para se tratar. Então, a correlação que a Fernanda fez foi com a questão 99 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita. Na escala. E aí, a gente sabe que não existe uma só espécie, né? São vários. Aí, zombeteiros, brincalhões, egoístas, e os espíritos inferiores que dominam grande parte dos homens na Terra, em todas as atividades, política, ciência e religião, que são onde eles mais atuam, encontrando médiuns que com eles se afinam completamente, sem nem desconfiar da existência dessas companhias indesejáveis. Dá uma resposta pouco que a gente está vivendo no momento, né? E olha, ele escreveu isso em 1858, quer dizer, 1857 a primeira edição e 1858 a segunda. E aí ele diz, são falanges espraiadas em todo o globo. Infelizmente, encontramos muitos deles também nos lares, onde se vê discórdia, separação. E é nesse sentido de desativar essas falanges que é importante educá-los. É importante aconselharmos no culto do Evangelho no lar, que é a força poderosa capaz de devolver a paz e a aceitação de vivermos juntos. Eu achei muito apropriado para o momento, né? Porque se eles estão aí, nos influenciam, e aí sei onde está, né? Quando perguntaram, Kardec perguntou para os espíritos influenciam a nossa vida? E ele diz, né? Muito mais do que supomos, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então imagina dirigindo na ciência, na política e na religião, ao redor do globo. Por isso, vigiar e orar é tão importante. Lembrando que o Dr. Reinaldo sempre falava dos 3 tipos de obsessão. Né? A simples, ele falava, a simples você está, sei lá, né? Aqui, por exemplo, cai um copo, né? Você faz um movimento, e, quer dizer, né? Que pode ou não ter uma influência, mas a gente está falando da obsessão simples, que são coisas simples do dia a dia, ela é pontual. Né? Dá um susto, ouve algo, enfim. Mas tem a outra que é a fascinação, né? Que é dessa que ele está falando aqui. Essa é complicada. Porque o espírito ele influencia de tal maneira que o encarnado tem certeza que é ele que está pensando aquilo. Ele tem certeza que é ele que está com aquela ideia, com aquela opinião, e ele está sendo envolvido. E o doutor Renato falava, a primeira dá desconforto, porque às vezes você, né, bate a mão, o microfone cai, o pedestal que ela está lá, que está fazendo uma palestra cai, os exemplos que ele dava. E tem a terceira, que é a possessão, né?
que aí ele falava, dessa também, no fim das contas, a pessoa entra em tal perturbação que ela é internada muitas vezes, ou ela tiram do convívio social. Mas, segundo ele, a mais perigosa era a fascinação. A fascinação, porque o fascinado não aceita aconselhamento, né? O fascinado não aconselha aconselhamento. Então, ele está tão seguro das suas ideias, do seu pensamento, que está correto, e ele não percebe que ele está sendo influenciado por entidades dessa natureza, né? Eles não falam no livro dos médiums, eles falam, né? Que o médium fascinado, ele começa escrevendo mensagem de tudo, e quando alguém olha a mensagem e fala para ele, meu amigo, toma cuidado com isso aqui, não é verdadeiro e tal. Assim. Então, o que esse médium vaidoso, né, também entra aí a imperfeição, né? Vaidoso se recolhe, né, sai do centro, vai trabalhar em outro lugar, na sua casa, e continuar escrevendo e tudo mais, influenciado por espíritos dessa natureza. Então, é mais difícil de você convencer ele para a sua realidade do que a possessão, a obsessão mesmo, né? Porque aí é visível o comportamento, o descontrole, então é mais fácil de tratar, né? Você leva no médico, leva no psiquiatra, e tudo é mais fácil de tratar. Mas a fascinação, não, porque mexe com a sua virtude, com as suas qualidades morais e tudo mais, e você não aceita isso, né? Então, essa é a mais difícil de ser cuidada. E o que ele diz é que os nossos pensamentos podem ser ninhos. Eu achei tão interessante, porque o ninho o aconchego. É o aconchego. Assim como a boca depende do uso que nós fazemos das nossas faculdades. Então, é bem sério mesmo esse ponto, né? Bem sério. Um ponto que eu achei importante aqui também é dizer do exorcismo, né? Tanto para pessoas como para lugares assombrados. Exorcismo. O que ele diz aqui ele faz uma pergunta. Vistes muitas vezes esse meio dar resultado? Os espíritos que não têm mais intenções podem se manifestar por meio de ruídos, podem se tornar visíveis. Então, são espíritos, né, que vêm e de outras vezes são até ele aqui, né, os espíritos levianos que se divertem, né, perturbam o repouso com barulhos, são espíritos brincalhões, e aí volta para a sua recomendação, né, para a gente vigiar, orar, e manter aí a questão dos pensamentos e das ações, que aí junta com a importância da caridade também. O senhor falou que também não é só material, né? Chegamos ao final. Estudo de hoje, né? Sim, chegamos ao final. Já? Já. Passou rápido, quando a companhia é boa, acontece isso. Nossa, gente, está tão gostoso aqui. Nossa, parece que está sendo um tratamento, né? Sabe? Estou sentindo isso. Muito bom. Muito bom. Delícia. Do exorcismo, eles falam assim que muitas vezes a gente, quando a pessoa está envolvida por espírito e tal, a gente dá uma assistência de ordem material naquele caso que está acontecendo, né? Dentro da casa da pessoa, por exemplo. Então, a pessoa fica mediunizada lá, então, aquela alteração dentro da casa, derruba copo, mesa, aquela coisa toda, né? Então, descobre que aquela pessoa está sendo influenciada por algum espírito. Então,
você chama alguém lá para fazer a limpeza na casa, o exorcistamento lá, né? Então, aí você quer expulsar, né, com palavras, aquele que está ali envolvido, né? Sai dessa pessoa, e não sei o quê, aquela coisa toda, e faz gesto, né? Sinal da cruz, e joga água, e ramo de arruda, aquela coisa toda, né? Para desligar aquela influência na pessoa. Toda essa prática, eles falam no livro dos Médiuns, que é uma diversão para os espíritos. É uma diversão, porque isso não tem influência nenhuma sobre eles. Não adianta nada, Não né? adianta nada. Não adianta nada. Rezar também, a reza simplesmente assim, falada, para ele também não tem influência nenhuma. Aí, a orientação que o Kardec dá é evocar esse espírito e conversar com ele diretamente, como estamos fazendo aqui, diretamente, conversar com ele, quem é você? Né? E você tem, muitas vezes, essa espontaneidade de você ver um barulho lá dentro de casa, lá o livro se mexeu e tal, ali assim, ninguém mexeu nesse livro, e fazer essa pergunta, quem é você? Né? Quem é você? A gente muitas vezes não faz essa pergunta, né? Medo da resposta. Exato. Quem é que sabe? Medo da resposta. Essa pergunta que a gente Porque inconscientemente a gente logo imagina que é aquele que está mexendo no livro. A gente nunca imagina que pode ser um espírito amigo, bondoso ali, que está dando um sinal, eu estou aqui presente. A gente sempre coloca a imaginação negativa no movimento, né? E a gente precisa ir para esse outro lado que, se os espíritos de uma categoria inferior que nós estamos falando aqui podem se manifestar e fazer esse movimento, o bom também pode. Mas a gente sempre vai para o lado não muito bom, porque a nossa natureza também é nesse sentido, meio atrasadinha ainda, né? Mas o estudo está levando a gente a imaginar, a fazer essas perguntas de uma outra maneira, modificar a maneira de perguntar, de se envolver com essas manifestações. E aí, no caso do exorcismo, é o que acontece. Você usa os elementos de ordem material para modificar o espírito que está ainda nesse estado atrasado, embrutecido, com coisas materiais. E aí não funciona mesmo. Precisa de escola, como a gente faz com as crianças. Né? Precisa de ensinamento. Né? Eles estão aqui para aprender também com nós. Esse é o mundo dos espíritos. Vai fazer, então, para exigir o encerramento do estudo de hoje. Né? Então, já com sentimento de gratidão, né, essa oportunidade, e pela lição que nós estudamos hoje, do Livro dos Médiuns, capítulo 9. Então, um agradecimento pelo espaço, um agradecimento por estarmos unidos aqui novamente. E nós vamos terminar hoje com uma frase de Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem praticar o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, que cada um de nós possamos seguir a semana na prática da caridade e lembrar sempre de fazer uma oração sentida, né, pelo bem de cada um e de todos. Então, nesse agradecimento, a gente vai encerrando por aqui os estudos de Arautos do dia de hoje. Hoje foi o Livro dos Médiuns. Um beijo, até a próxima. Logo mais a gente está junto de novo.